Então as pessoas sentem a necessidade de mudar, por quê? Porque nós somos impelidos, empurrados por meio da experiência, do aprendizado, a procurar uma solução. Solução essa que é o remédio do bem. E a necessidade nos obriga a melhorar. Então muita gente fala assim, poxa, mas eu vou chegar nisso como? Como foi já citado muitas vezes, ou pelo amor ou pela dor. Eu posso decidir amorosamente buscar o caminho do bem, ou então eu posso esperar do bem. De todo jeito nós vamos chegar lá. Outro dia uma mentora aqui deu uma mensagem para a gente, e ela falou assim, olha, sejam do bem ou sejam do mal, todos vão chegar lá. Todos. Inclusive nós, né? Só que uns chegam antes e outros chegam um pouco mais depois. Qual a vantagem de chegar antes? A vantagem de chegar antes é que você não sofre, né, pelo caminho, ou seja, a sua estrada é asfaltada e a outra é esburacada. Vai chegar? Vai, mas aí nós temos que buscar aquilo que é melhor. E aí muita gente fala, poxa, mas então podia acabar com o mal. Mas o mal é o quê? O mal é a ausência do bem? Sim, o mal é a ausência do bem. Ah, mas quer dizer então que o mal não existe? Não, o mal não existe. Existe falta de bem. Muita gente fala, poxa, mas como explicar isso? O Kardec dá duas explicações para nós. Ué, é como frio. O que é frio? Frio é ausência de calor. Se eu tiver calor, eu não tenho frio. Quando eu não tenho calor, eu tenho frio. Ah, e escuridão? Escuridão é a ausência da luz. Se eu tiver luz, não é escuro. Agora, sem luz, é escuro. Então, o mal o que é? É a ausência do bem. Em todas as situações. Se nós colocarmos o bem nas coisas, forçosamente, né, se ele não estiver lá, existe o mal. Agora, se nós colocarmos o bem, forçosamente o mal é afastado. Então depende de nós sempre. Deus não quer senão o nosso bem e o mal acaba sendo gerado por nós próprios. Unicamente provém dos humanos. Nós somos a fonte geradora das maldades humanas. Tirando as naturais, né? Os terremotos, as enchentes, inundações, desmoronamentos, maremotos, tirando isso, o restante nós, humanos, é que causamos. Se na criação tivéssemos sido predispostos ao mal, ninguém poderia evitar, mas como não existe, o mal pode ser evitado. Toda causa do mal deriva do quê? Do nosso livre-arbítrio. Então a gente elimina o mal que quisermos. Temos que se perguntar sempre, fazer exercício de consciência, né? Antes de dormir é um horário bom. Quando você bota a cabeça no travesseiro, faz a sua oração, pede proteção, agradece, né, pelas bondades recebidas ao longo do dia e se questiona. O que eu fiz de ruim hoje? Se você conseguir lembrar do que fez, está na hora de recorrigir o passo para não fazer isso amanhã de novo. É a hora que a gente pode evitar. Mas para isso tem que ser através da nossa consciência. E todo mal tem consequências. Felizmente, né, muita gente fala assim, ai que pena. Que pena não, que bondade. Porque até a consequência do mal é bondade. Bondade em que sentido? Todo mal pode ser evitado se a gente seguir a lei. E somos advertidos dos limites, ou seja, é-nos dado uma forma de saciedade das informações. Quando a gente sabe tudo, a gente fica saciado do bem. Então aí a gente para de fazer coisa errada. Quando ultrapassamos esses limites, aí acabamos sendo responsáveis. Por quê? Pelas enfermidades, pelos desvios, pelos problemas e até em caso de morte mesmo. Tem gente, né, que as suas ações levam à morte de alguém, ou a si próprio. Tem muita gente que acaba, né, se matando de tanto mal que faz assim, né? Mal continuado, chega uma hora que ele acaba não resistindo. O mal é o resultado, então, das nossas imperfeições. Caso Deus nos tivesse criado perfeitos, aí não haveria mal, mas o aprendizado não existiria. Só existe aprendizado por causa da lei do progresso. Então, a lei do progresso faz com que Deus, né, faria com que Deus nos tivesse sido criados perfeitos, anulando a sua própria lei. Portanto, não há lei do progresso sem seguir esse processo de depuração, do sofrimento. O progresso é fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso aprendizado e é mérito de cada um. Isso é intransferível. Cada um de nós tem e aprende exatamente aquilo dentro das suas potencialidades. Com isso, conquistar pelo meu esforço bom resultado é progredir sempre. E isso é a lei. Kardec fala, né? Progredir sempre, tal é a lei. Porque isso vai levar com que a gente tenha consequências positivas. E para isso a gente conclui essa nossa conversa toda pensando o seguinte:
Lembre sempre que o destino nosso, seja neste planeta ou seja fora dele, o destino nosso é a vida espiritual. Todos nós, daqui a algum tempo, estaremos no mundo espiritual. Todos. Nenhum de nós vai ficar aqui. Portanto, o nosso destino é lá. Vamos nos preparar para essa próxima etapa. Aqui nós temos que levar com o máximo de sabedoria possível, mas lembrando sempre, isso aqui vai passar. Nós somos de lá. Estamos na Terra, ou seja, nós somos espíritos no mundo material, mas nós somos espíritos. Então, se o meu objetivo é a vida espiritual, é o plano espiritual, eu não tenho sentido fazer certas coisas que a gente faz aqui na vida material. É totalmente desnecessário. Por quê? Porque vai durar muito pouco tempo. Por mais que dure, vai demorar 50, 70, 100 anos. Não passa disso. Por mais que dure 120, não passa disso. Ou seja, não vamos se apegar demais a uma coisa que vai passar. Porque ela não tem valor ao longo do tempo. Então, cuidado com o que a gente faz agora, porque o destino nosso é a vida espiritual. Nós estamos na fase da vida material. Sim, devemos cuidar muito bem do nosso corpo, do nosso conforto, do nosso bem-estar. Devemos batalhar bastante para sermos cada vez melhores, termos aquilo que a gente tem de melhor, mas sem exageros, né? Vivemos sob paixões e interesses, mas sem paixões e interesses exagerados. Se apaixonar é ótimo, né? Buscar querer coisas é maravilhoso, mas não fazer daquilo a sua meta de vida, porque aquilo também vai passar. É aquela pessoa, me apaixonei por ela e vou viver minha vida eternamente com ela. Mentira, não vai. É só até o tempo da gente se libertar. Né? No plano espiritual nós teremos outras pessoas, outras paixões. Então não tem essa necessidade de ficar agarrando as coisas. As coisas não são nossas para a gente ficar agarrando. Saindo desse período, que é da vida aqui na Terra, nós teremos outras necessidades. O Kardec coloca as necessidades semi-materiais ou até imateriais. Não dá nem para a gente saber o que é isso, né? O que é uma necessidade imaterial? O que eu precisaria lá no mundo espiritual que eu não tenho aqui? Então ele coloca como sendo necessidades morais. Eu não saberia dizer o que é isso, mas eu sei que a gente vai precisar disso lá, porque lá não tem matéria, né? Lá não tem casa, não tem carro, não tem conta bancária, não tem boleto. Ai que maravilha não ter boleto, né, gente? Graças a Deus. Não tem conta de luz para pagar. Excelente! Mas isso tudo nós vamos precisar de outras necessidades. Morais e materiais, não sei quais. Os espíritos vêm e colocam para a gente, o que outrora era bem, ou seja, o que lá no passado era bem, porque era uma necessidade de sua natureza, torna-se um mal. Não somente porque não é mais uma necessidade, mas porque se torna nocivo a espiritualização do ser. Isso aí remota muito a alguns hábitos nossos, né? Uma coisa lá atrás, que era um hábito de vida, que seria um bem para mim, hoje eu já vejo aquilo como sendo desnecessário. E se persistir naquilo pode até se tornar um mal. Não somente porque é uma necessidade, mas porque aquilo vai se tornar nocivo, que é a minha espiritualização, ao meu desenvolvimento. Por isso que quando nós avançamos, nós buscamos essa espiritualização. E fechando, Kardec fecha esse capítulo dizendo o seguinte, reforçando, ele fala lá, olha, pessoal, prestem atenção. O mal é o abuso. Ou seja, não faça com abuso, tenha moderação, que aí com isso você não vai errar tanto. Na dúvida, o que é o mal? O mal é aquilo que a gente abusa, aquilo que a gente quer demais, aquilo que a gente não precisa, então a gente quer, então isso faz mal. Para mim e para os outros, na minha volta. Tá certo, gente? Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado por mais uma noite aqui, falando sobre Jesus, falando sobre as leis morais, falando sobre o Evangelho. E vamos agora para a segunda etapa do nosso trabalho, vamos para os passes. Muito obrigado.